Olá, pessoal! Então, vamos iniciar essa aula. Como organizar financeiramente seu negócio? Para você, empreendedora que está começando agora, ou já está atuando um tempinho no mercado, faz maravilhosamente seu produto, seu serviço, independente de qual área for. Porém, não entende perfeitamente, não sabe como organizar seu negócio, seu estoque, como calcular o custo, como calcular a precificação da sua mercadoria, seja ela serviço ou comercial, que as duas na verdade são comerciais. Então é para você esse vídeo. Não tem objetivo para quem trabalha na área, não é para não contadores, é para quem justamente está começando. Então vamos começar a nossa aula para não contadores. Primeiramente, eu vou me apresentar. Quem sou eu? Eu trabalho 15 anos no setor financeiro. Eu tenho uma faculdade de finanças e gestão corporativa. Com a crise, eu comecei a ver a necessidade de empreender. Essa crise já anterior até mesmo à Covid. Comecei a ver essa necessidade que teria que empreender devido à dificuldade que estávamos encontrando no mercado, até mesmo de se conseguir uma vaga. Raramente surgia vagas disponíveis, ou questão salarial reduziu bastante, enfim. Aprendi a fazer várias coisas, empreender em várias coisas que eu já sabia e não sabia. Uma delas é costurar. Vou usar ela como exemplo, citando outras áreas também que você pode adaptar no momento. Eu sempre gostei de aprender diversas áreas, então realmente isso aí foi bastante interessante. Até mesmo outra formação eu tenho, mas isso aí é um outro assunto. Em 2017 também, eu estava me desligando de uma empresa que eu tinha trabalhado por 13 anos. E estava vendo já desde 2016, 2015 quem estava sendo desligado, a dificuldade que estava tendo em conseguir dar entrada até mesmo no seguro-desemprego. Então eu resolvi aprender essa função da costura em si, para justamente ir fazendo uma renda nesse período até conseguir o seguro. Então, já falei, não achar vaga e sem falar que ficar parada. Eu me movimento desde muito novinha, sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fiz cursos variados em diversas áreas. Então, eu não consigo ficar parada. Eu já tive casos até mesmo de ter 2 empregos, bico, fazendo trabalho voluntário, enfim. Então, resolvi aprender. Essa daí é minha imagem, eu fiz no Bitmoji, só para vocês terem uma noção mais ou menos de quem fala. Então, vamos ao objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é justamente para novos empreendedores, sejam eles já estão começando alguns meses, estão pensando em montar seu negócio. O que eu tenho observado bastante? Eu tenho grupos nas redes sociais de quem está iniciando em alguma coisa. Como, por exemplo, quem está iniciando na costura, quem está iniciando no artesanato. E eu tenho notado muito isso. As pessoas, elas não conseguem, têm dificuldade, bastante dificuldade, uma dificuldade real de calcular custos, calcular preços. Conversando com amigas que também estão empreendendo, eu tenho percebido essa situação. Eu vou citar depois para vocês. Com essa Covid, acabou surgindo essa oportunidade do tempo. Eu sempre gostei de ajudar e acabou que consegui ter esse tempo para elaborar esse vídeo para poder ensinar a vocês. Vamos ver. Muitas pessoas estão empreendendo com essa crise, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Não é verdade? Se já estava antes, agora então a tendência é essa. Eu possuo conhecimento na área. E como eu falei, eu trabalho 15 anos no setor. Eu tenho experiência de cursos, eu tenho muitos cursos na área, eu tenho a pós-graduação na área e tenho conhecimento financeiro na área. Tanto da organização como do controle, essa parte toda. Né? A importância de um planejamento. Muitas pessoas, às vezes, que já começaram a empreender, já tem um tempinho, elas começam a questionar que não tem lucro.
Então, vamos analisar por que elas não têm lucro, a questão de misturar despesas pessoais com as despesas da empresa. Muitas empresas quebram por justamente não saber fazer esse planejamento, esse controle, ou na questão do estoque, ou em várias situações, ou na mistura das despesas. Então, esse é o objetivo desse curso. Aproveitem, marque seus amigos que precisam, pessoas que vocês sabem que precisam, curta nosso link, compartilha, divulguem, gente. E é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. Planejamento financeiro, controle de estoque, custos, preços e produtos. Então, vamos lá. Introdução. Para vocês terem noção, mais ou menos, de alguns termos. Eu vou passar um pouquinho até mais rápido, só para vocês já verem direto na tela todos. Receita, normalmente quando a gente cita em receita, é o valor que vai receber na mão. Faturamento é o faturado, ou seja, vendido naquele dia para quem, no caso, quem tem MEI, quem tem pequena empresa, quem está no Simples, enfim. É aquilo que você vendeu no dia, faturou, então esse é o faturamento da sua empresa. Falando a grosso modo. Precificação. Sua precificação tem que ser o suficiente. Precificação, ou seja, o preço da sua mercadoria, o preço do seu produto que você está vendendo, o preço do serviço que você está oferecendo. Ele precisa ser suficiente para você fazer o pagamento de todas as suas despesas, das suas contas, para você ter caixa e ainda por cima ter lucro. O que é lucro? Como é que você tem mais ou menos uma noção de lucro? Nós vamos aprofundar. Essa aqui é só uma introdução. Somente após os pagamentos. Se você tiver suas receitas, tirar seus custos, a diferenciação seria seu lucro. Mais ou menos só para vocês terem uma pincelada. Voltem o vídeo se precisarem, se for o caso, revejam essa aula. Então vamos lá. Falta de controle financeiro nas empresas muitas vezes fazem com que elas realmente quebrem, entrem em dívida, entrem em colapso, por não ter um planejamento, por não ter um controle, por não sentar, por organizar mesmo. Então, às vezes, é uma questão mesmo de estrutura mesmo. Sentar, parar, anotar, analisar, ver. Não adianta fazer até mesmo metas. Eu pretendo fazer... Vamos supor que eu faça bolo. A minha meta é vender 1000 bolos no mês. Mas e aí? Como é que está o controle do custo? Com relação a isso, eu consigo atingir isso? Meu custo vai ser quanto para eu conseguir aquele valor? E qual é o valor que eu devo colocar? Como falei no início, vou frisar isso muitas vezes, essa aula é para não contadores. Não estou focando em quem já sabe, estou focando para justamente quem não tem essa noção e está precisando. Muitas pessoas falam que não vê lucro. Estou montando meu negócio, não vejo lucro. Então, nós vamos ver algumas questões que a gente até citou um pouco na introdução. Empolgação no estoque. Eu vejo muito isso nos grupos das costuras que eu estou, né? A pessoa olha, tecido lindo, vamos comprar. Eu mesma já fiz isso. E compra, e compra, e compra, e vê outro mais bonitinho. Eu vou precisar, vou tentar outras coisas. E daqui a pouco tá com aquele estoque encalhado. Outra questão. Despesas pessoais versus despesas da empresa. No momento de crise, a gente sabe que isso é muito complicado, não misturar. Na prática, a gente acaba misturando, porque muitas pessoas estão precisando daquele valor justamente para poder pagar suas necessidades. Mas se não houver realmente um controle, corre-se o risco disso realmente quebrar a empresa de vocês. Um controle de caixa também, vamos falar um pouco mais. Uma importância de uma cotação de material, dificuldade de calcular. Então, qual é o seu negócio? Independente do seu negócio. Pode ser um artesanato, pode ser uma costura, pode ser quentinha, coxinha, bolo, manicure, enfim. Independente do seu negócio, você precisa ter essa noção. Botei essa imagem da coxinha para me lembrar um caso. Uma amiga minha, em um determinado momento, ela citou justamente isso para mim. Eu estou trabalhando tanto,
estou vendendo tanto, mas não consigo ver lucro. Sentei ao lado dela, pega um papel e uma caneta, vamos lá. Vamos supor que você faça uma coxinha de frango. Tá. Quanto tá o quilo do frango? Anota do lado. Anotamos ao lado. Com esse 1 quilo de frango, você precisa quanto de farinha de trigo? Precisa, sei lá, de meio quilo. 1 quilo da farinha. Vou chutar valores extremamente aleatórios e quantidades extremamente aleatórias, só para título de exemplificação. O quilo da farinha tá R$5, eu preciso de meio quilo, então anota lá, o teu custo para fazer essa quantidade é R$2,50. Quantos ovos precisa? 3 ovos. O dúzia do ovo está tanto. 3 ovos dão quanto? Esse, coloca do lado, anota do lado. Isso se adequa para qualquer tipo de negócio. Conversando com outras pessoas, conversando com outras amigas que estão empreendendo. Negócios variados, a mesma situação. Anota do lado. Seu negócio, por exemplo, é colagem de alguma coisa. Quanto que você precisa para produzir aquela informação? Seu negócio, você faz costura de quê? Sei lá, babador de neném. Num metro de tecido, você consegue fazer quantos babadores de neném? Além do metro de tecido, o que você usa? Fitinha? Proporcionalmente, a quantidade da fitinha? Qual o valor? E assim por diante. Isso precisa ficar muito claro para vocês terem um controle do negócio de vocês. Então, vamos lá. Mediante uma conjuntura de possibilidades e aumentos de inadimplências, erros, retrabalhos e despreparo de funcionários e gestores no contexto empresarial, tem sido cada vez mais necessário uma abordagem eficaz de políticas de normas e controles da empresa. Então, se isso aqui acontece no mercado empresarial, com empresas que são mais divididas, estruturadas, imagina o pequeno que está começando agora, que ele precisa produzir, ele precisa ser o marketing, ele precisa ser venda, ele precisa ser o planejamento, ele precisa ser o financeiro. Então, essa importância é muito maior até. Não pode diminuir essa importância. A importância de um bom controle e dinamismo na execução da tarefa, a fim de não impactar uma análise gerencial. Se vocês não tiverem em controle, até mesmo na hora da produção, não só na parte financeira, isso tudo pode impactar. Vamos lá. Questão do planejamento financeiro pessoal. O planejamento financeiro pessoal, assim como o empresarial, refere-se ao controle das previsões de despesas e receitas, além do controle da efetivação das mesmas, num determinado período de tempo. Então, você precisa marcar. Nesse período de tempo, vamos supor que o período de tempo seja um mês, uma semana, um dia. O ideal é ser dia, semana e mês. Ou um dia e mês, mas todo dia. Você faz a sua previsão. Quais as minhas despesas? Ao lado, quais as minhas receitas? E foram efetivadas? Não foram? Em que momento? Trata-se de uma visualização de forma organizada dos gastos, despesas e recebimentos. Como salário, aluguel, tudo isso precisa estar dentro desse controle de vocês. Não só no empresarial, até mesmo no financeiro pessoal. Muitas pessoas se desorganizam por conta de não ter esse controle. Quanto que recebe? Gasta tudo no mesmo dia e a despesa. Quanto você tem de despesa no mês? Não sabe dizer. Então precisa se ter, aqui no caso na elaboração da planilha de controle. Se você não tem uma planilha de controle, faça num caderno, mas faça. Não apenas despesas, receitas, previsão futura de curto período, como dias, semanas, meses, entre outras. Então, isso aí é uma coisa muito importante a se ter, até mesmo na vida pessoal de vocês, para vocês conseguirem se organizar para tudo. Esse orçamento, ele precisa estar escrito ou planilhado. Como eu falei, nem todo mundo tem facilidade com planilhas, mas faça num caderno, se não tiver essa possibilidade, desde que faça. Estipular um valor de despesas extras. Filmagem aqui tá caindo. Tô improvisando aqui pra vocês, que é essa situação que eu tô falando. A gente tá filmando no meio da Covid e eu não queria deixar de dar aula pra vocês. Então, vamos retomar.
Estipular valor de despesas extras. Se você tem mais ou menos uma previsão de todas essas contas que você usa, de todas as despesas que você tem como estipular mais ou menos um valor, um percentual para essas despesas. Você estipulando esse valor, você também evita comprar por impulso. Porque tá bonitinho, porque tá na promoção, porque tá barato, isso vale para tudo. Você tem que ter aquele planejamento. Eu só posso gastar tanto. Isso estava no planejado? Então não. Estava olhando planejado? Vamos aproveitar ou não. Devem constar na previsão todas as despesas, até mesmo as menores, muitas vezes ignoradas. Então é muito fundamental essa parte das menores. Eu vou entrar em algumas delas, agora. Algumas que são costumeiramente esquecidas ou desconsideradas. Vamos voltar um pouquinho. Perdi aqui. Despesas bancárias. Tarifa, pacotes de serviço, aqueles pacotes que vocês fazem mensais, entre outras tarifas bancárias. Ah, preciso fazer uma transferência. Sempre faço uma transferência. Eu considero isso como uma despesa? Ela é uma despesa que está sempre ali comigo? É uma despesa frequente? Posso reduzir? Não posso reduzir? É contada no meu custo? Eu preciso ter uma noção certa do meu custo para saber qual preço que eu vou dar. Uma coisa é vinculada à outra, não tenho como desvincular o cálculo do custo com o cálculo do preço. Juros de prestação. Aluguei um maquinário para produzir melhor, expandir e aumentar a minha produção. Coloco também os juros da prestação. Calculo transportes e deslocamentos, alimentação extra, quando eu vou, por exemplo, sair para comprar itens para manicure. Eu usei a passagem, 2 ônibus, precisei lanchar para consultar um preço. Esses itens, eles foram incluídos no seu orçamento? Todas essas despesas, por menores que sejam, é muito importante ter o controle e calcular. Se vamos supor, as compras são feitas por impulso, esses itens eles aumentam. Se você comprar 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, precisaria um determinado local e gastar passagem novamente, seu custo vai aumentar. Então, isso aí vocês precisam analisar se realmente vale a pena aumentar isso no custo. E também não adianta não incluir no custo como se eles não existissem, porque no final do mês vai ser aquela questão: eu estou trabalhando tanto e não estou vendo lucro. Todas as despesas precisam ser contadas. Então vamos, controle de estoque. Controle interno de materiais precisa estar sempre atualizado a fim de não gerar furo no estoque. Ou falta de suprimento, perda, despesa com manutenção e estoque, além de compras desnecessárias, até mesmo com valores mais altos. Vou respirar um pouquinho. Então, o que eu tô falando aqui com outras palavras? Se vocês não souberem o que vocês têm, não tiver um controle desse estoque, vocês vão ter furo em algum momento. Que furo é esse? Eu recebi uma encomenda de quê? Vamos pensar. De produção de necessaire. Eu sei que eu sempre vendo mais ou menos aquela quantidade por mês. Tenho um controle no meu caderno. Não vou provavelmente ter falta de suprimentos se eu já fiz o controle antes. Eu não vou ter perda de material. Eu não vou ter despesas extras, como ter que ir novamente a um local, gastar passagem, gastar deslocamento, deixar de produzir também é perda de dinheiro. Posso gastar com manutenção e estoque, dependendo do seu negócio. Compras desnecessárias. A compra desnecessária, às vezes, com valores mais altos, porque você não fez aquela prévia antes e está precisando para produzir. Então, todo o impacto que gera a falta de um controle de estoque. O que precisa ter nesse controle de estoque? Entradas e saídas registrados. Todas as entradas, comprei 20 canetas. Saíram 3 canetas dia tal.
Tudo isso precisa estar registrado para vocês terem esse controle exato. Previsão de compras. Como é que seriam as compras? São compras por mês? São compras por semana? Eu tenho capacidade de ter estoque para fazer uma compra por mês? Ou não, meu estoque só dá por semana, então eu tenho que contar isso no meu planejamento e controle. Aquele orçamento, eu já fiz uma prévia mais ou menos de quanto eu posso gastar? Suponhamos que seu negócio seja revenda de batom. Meu orçamento previsto em cada batom é X. Então, eu já fiz uma prévia de valor e já sei quanto que eu posso gastar. Não posso estipular, não posso ultrapassar muito aquele orçamento. Se fizer menos, melhor. Meu custo diminui. Isso tudo evita retrabalho, gastos desnecessários, custos mais altos e estoque parado. Estoque é dinheiro, dinheiro parado. Não se deixa dinheiro parado, gente, pelo amor de Deus. A gente sempre tem que estar movimentando. Vou trabalhar com vocês aqui de uma forma grossa, mostrando o ideal e o real. Por que o real? Vamos lá, mexer de novo nessa tela. Deixa eu tentar apoiar isso aqui. Gente, eu fiz um gatilho para fazer essa aula, que depois, se vocês quiserem, comenta aí nos... que eu mostre a filmagem do gatilho que eu tô fazendo para fazer essa filmagem para vocês e falar e ao mesmo tempo passar slide e passar o conteúdo para vocês. Assim ficou melhor, né? Ficou. Então, assim, eu sei que na realidade de muita gente não é usar planilha. Muita gente tem pânico só de olhar para a planilha. Porém, foram elaboradas algumas planilhas básicas para exemplo de vocês. Se vocês quiserem, depois eu posso estar disponibilizando essas planilhas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com orientações básicas de como utilizar essas planilhas. Porém, o básico que vocês precisam ter é pelo menos um caderno e uma caneta. Como esse exemplo aí. Eu fiz um exemplo de estoque de manicure, alguns materiais que precisam ter. Quantidade, vai diminuindo a quantidade. O ideal seria entrada e saída, mas se não for possível, faça dessa forma, desde que faça algum controle. É o que eu falo. O principal aqui é ter algum controle. Da forma que vocês entendam e saibam, quando precisar, tenho tanto no estoque. É o controle de vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar um exemplo de uma planilha mais bonitinha. Ó. Soma de entradas, soma de saída, entradas, saída, estoque mínimo para produzir alguma determinada situação. Essa planilha, em algum momento da vida, eu fiz ela para algum objetivo, com várias abas, enfim, hiperlink, mas é para vocês terem uma noção de como seria um controle de estoque na planilha. Vamos ver se eu botei mais outras aqui. Saldo do produto, valor unitário. Tipo, um exemplo, o que é esse valor unitário que eu descrevo na planilha? Comprei uma caixa de giz. A caixa de giz vem com 100 giz, então o valor unitário de 1 giz é aquele valor da caixa total dividido por 100. Estoque mínimo que eu preciso ter, enfim. Se vocês quiserem, eu me aprofundo mais nisso. Mais um modelo. Data da compra, fornecedor, valor unitário. Então, como vocês devem ter notado, setor de compras é de suma importância para a empresa, pois é um auxiliar na diminuição de custo. Com uma quantidade maior de fornecedores, facilitará a tomada de menor preço e, consequentemente, impactará no relatório de contas a pagar e na administração de caixa. Uma cotação com preço maior poderia gerar uma necessidade de capital de giro. Ele estará comprometido com a redução dos custos e, consequentemente, aumento do lucro, e até mesmo permanência no mercado cada vez mais competitivo. O setor de compras influencia diretamente no sucesso da empresa. O que é isso que você está falando, Cristiane? Eu não tenho empresa. Tem a empresa. Setor de compras. Se você que faz suas compras, você é o setor de compras. Você é um microempreendedor, você que está assumindo diversas funções. Volta à mesma questão. Essas informações são fundamentais para empresas grandes, imagina para as pequenas. Ele é um auxiliar na diminuição de custos. Com uma quantidade maior de fornecedores, vocês pesquisarem o preço em mais lugares, saber onde tem aquele produto em mais lugares, facilitará
a tomada do menor preço. Isso vai impactar tanto no seu contexto a pagar, como na sua administração de caixa. Eu não vou entrar muito no detalhe da administração de caixa nesse momento. Nem necessidade de capital de giro, esquece isso. Então, o setor ele vai estar comprometido com a redução do custo e com o aumento do lucro. Se você reduz o custo, se você compra mais barato e vende pelo mesmo valor, o seu lucro é maior. Até mesmo permanência no mercado, ou seja, pode quebrar uma empresa se não tiver esse controle também na parte de compras. O mercado está cada vez mais competitivo, então o setor de compras ele influencia diretamente no sucesso da empresa. Vou falar sobre custo, não vou. Contadores de plantão. Faz de conta que é tudo a mesma coisa, pelo amor de Deus. O objetivo aqui é simplificar, facilitar a compreensão de quem não sabe nada na área. Então, vamos chamar tudo de custos, tá? Ou tudo de despesa, como preferirem. Esquece essa parte contábil da diferenciação no momento. Então, uma compra com preço maior, custo maior do produto, poderá gerar uma necessidade de capital de giro. Se você perde o seu orçamento, começa a comprar mais. Gastou mais com transporte, gastou mais com lanche, bebeu uma água no caminho, comprou um produto ao invés de R$10, pagou 15. Isso tudo você pode ter uma necessidade lá na frente da movimentação da sua empresa, não suprir todas as despesas que vocês precisam. Então, a redução de custos, ela está diretamente relacionada ao aumento do lucro ou até mesmo permanência no mercado, como nós falamos, o risco da empresa fechar. Custos de transporte, alimentação, entre outros, não pode se esquecer. Ciclo de caixa. Entre pagamento da compra e recebimento das vendas, vocês precisam ter um controle dessas datas. Vamos supor, eu vou entrar nisso mais na frente também, que vocês façam vendas, faturar